E ele vai descascando a cebola e vai nominando as experiências vividas. Ao final ele descobriu que aquela cebola só tinha casca. Era tudo que ela tinha. E ele disse: assim foi a minha vida, só casca. Tem muitas pessoas que estão vazias, porque elas estão buscando sentido naquilo que não tem sentido. Estão ansiosas. Quais são os resultados da ansiedade? Primeiro, a palavra ansiedade na língua grega é muito forte. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. É puxar você em direções opostas, é rasgar você pelo meio, é agredir você emocionalmente, é violentar você psicologicamente. Então, o que a ansiedade faz? Ela rouba as nossas forças. Por que rouba as nossas forças? Porque ansiedade ou preocupação é quando você está sofrendo por algo que ainda não está acontecendo, que tem o potencial de acontecer, mas não está acontecendo, e você antecipa o sofrimento e começa a sofrer. O problema é que, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. O que acontece? Você sofreu o quê? Desnecessariamente. É por isso que a Bíblia diz: basta ao dia o seu próprio mal. Se você está enfrentando um problema, lidando com um problema, enfrente-o. Encare-o, não fuja dele. Mas se o problema ainda não está ocorrendo, não puxe o problema do futuro para o presente para sofrer por ele, porque isso não vai ajudar você, isso não vai fortalecer você, isso vai enfraquecer você. E se porventura o problema de fato vier a acontecer amanhã, se você sofreu ontem, vai sofrer hoje de novo, vai sofrer 2 vezes. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, o Senhor Jesus Cristo vai além no Sermão do Monte e diz que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Em outras palavras, quando Jesus trata do assunto ansiedade, ele está dizendo que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Eu fico ansioso porque, na verdade, eu penso que Deus não é suficientemente bom, nem suficientemente amoroso, nem suficientemente poderoso para cuidar da minha vida. Eu fico ansioso quando eu trago para mim mesmo a solução dos meus problemas. Eu descreio da providência de Deus, eu descreio do cuidado de Deus, eu descreio do controle pleno de Deus na minha vida, na minha história, e então eu tomo nas minhas próprias mãos, e como eu não sou suficientemente forte, ou sábio, ou poderoso para resolver os meus problemas, eu fico ansioso. É um ato de incredulidade. Talvez o que nós pudéssemos pensar agora é lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos 8:28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, você crer nisso, confiar nisso, traz descanso para a alma. Ele não diz nós sentimos, ele não diz nós imaginamos, ele diz nós sabemos. Isso não é a linguagem da conjectura hipotética, esta é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos que Deus está no controle, que Ele está com as rédeas nas mãos,
que não tem acaso, que não tem sorte, que não tem azar, que tem providência, que tem cuidado de Deus, que tem agir de Deus. Às vezes nós ficamos ansiosos, sabe por quê, irmãos? Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não sabemos o que está lá no final da linha, nós não sabemos o final dessa história, qual vai ser o último capítulo. A gente sofre, porque não crê que Deus está no controle. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, a ansiedade é inútil. Jesus Cristo perguntou assim lá em Mateus 6, 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua existência? Um côvado, irmãos, é a distância do cotovelo à ponta do dedão. Dá 45 centímetros. O que ele está dizendo é o seguinte, você não estica a sua vida, nem sequer meio metro, pelo fato de você estar ansioso. É inútil, absolutamente inútil. Você não fica melhor porque está ansioso. Você não fica mais sábio, mais forte, mais poderoso porque está ansioso. A ansiedade, ao contrário, ela drena suas energias. Ela tira o seu foco, ela desvia a sua atenção do Deus que está no controle para o problema que é maior que você. Tem horas que, talvez o que a gente precisava fazer, é o que Pedro recomendou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem hora na vida, irmãos, convenhamos, que os problemas são tantos e tão fortes, que nós perdemos o controle. Já aconteceu isso com você? Pensa em Paulo indo para Roma, o navio jogado de um lado para o outro. Chegou um momento que diz a Bíblia que eles largaram o leme e foram sendo levados. Tem hora que você, querendo ou não tem mais o controle da situação. Mas quando você perde o controle da situação, Deus não perdeu. Deus continua no controle. Então o crente vive, não é pelo sentimento, o crente vive pela fé. Eu não estou no controle, mas eu sei que Deus está.